rapidíssima introdução. Pessoal, a gente está muito honrado e feliz de poder fazer parte desse evento. Parabéns para o pessoal da organização. Mesmo nesses tempos mais difíceis que a gente está vivendo, eu acho que a gente não pode fugir da nossa Um paixão respiro, velho. por essa linguagem de programação maravilhosa que é o R e por essa comunidade incrível da qual a gente faz parte. Então, obrigado pela participação de todo mundo. Hoje a nossa jornada vai ser bem divertida e eu espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho de Shine hoje. Então, nosso tema é Shine Zero to Hero. A ideia é a gente partir do zero, para quem não sabe nada de Shine, e chegar até as coisas mais avançadas nessa coisa em apenas 2 horas. É um objetivo extremamente ambicioso, até um pouco insano, mas a gente espera conseguir chegar lá, tá? Só falando um pouquinho sobre a gente, nós somos a Curso R, é uma empresa que faz parte da comunidade do R. Ela surgiu dando cursos de programação lá na Universidade de São Paulo, e agora a gente tem materiais públicos aí disponíveis para todo mundo. A gente está construindo um livro, vários pacotes que estão sendo utilizados pela comunidade, inclusive um deles nós vamos falar hoje, que é o pacote Alt0, que é para fazer autenticação em pacotes Shine. E a CursoR também é uma empresa que ela faz parte da R6, que é uma consultoria que dá treinamentos e cursos em company, né, e outras consultorias em geral. E a nossa filosofia é que tudo que a gente produz é público por natureza. Então, todos os nossos materiais de aula são públicos, todos os nossos cursos também são disponíveis para a comunidade. E os cursos, a única coisa que a gente cobra são as nossas horas. Então, tudo que vocês acessarem da Curso R vai estar sempre disponível e sempre pronto para vocês darem feedback. Não é diferente com esse workshop de hoje. Hoje nós vamos falar de Shine e a gente montou um materialzinho para vocês acessarem através dessa apresentação aqui também de alguns scripts. E a gente já vai passar aí no chat para vocês, tá? E então, sobre hoje, só falando rapidamente dos ministrantes, né? Hoje estão aqui o William Amorim, que ele é doutor em estatística pelo IME, também é sócio na Curso R e um grande amigo. Também uma das pessoas que mais conhecem sobre o Shine, que talvez a que eu mais conhece, né? Que eu já vi. E ele vai falar para vocês um pouco da introdução do Shine. Depois, eu vou fazer uma parte bem rápida, tentando chegar até o máximo possível que a gente conseguir com o tempo que a gente tem disponível, mostrar um monte de aplicações e exemplos. E a nossa ideia é que na primeira hora vocês consigam acompanhar, inclusive com os scripts, se vocês quiserem reproduzir os códigos. A segunda hora será totalmente live coding, então é mais para vocês sentirem como que é o desenvolvimento. Provavelmente eu vou cometer erros, então vai ser assim. E temos também o Atos Damiani, que é mestrando em inteligência artificial lá na Politécnica, também grande amigo e parceiro lá na faculdade. E ele vai estar apoiando todo mundo no chat com dúvidas e no que vocês tiverem, tá bom? Então, eu acho que é isso de introdução. Eu vou passar pro William. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar. Sim, Laura, os slides estão disponibilizados nesse link que está logo acima. O vídeo será disponibilizado
logo após, quando a gente tiver a gravação. Então, muito legal a participação de vocês e vamos começar. Valeu, Júlio, pela introdução, pelas palavras. Obrigado, Bia, também pela introdução. A Júlia, que infelizmente não conseguiu falar. Bem-vindo a todos. Eu vou só... deixa eu compartilhar minha tela. Antes de começar rapidinho, eu queria... Vocês estão vendo minha tela? Aqui, a Bia e o Júlio já mostraram esse link com os slides, né? Eu vou continuar nele a partir dos 5. Também aqui, todo o material está nesse repositório do GitHub, tá? Talvez a Bia já tenha passado para vocês, mas se vocês quiserem pegar os scripts que eu vou usar daqui a pouco, estão aqui, tá? Então, clicando aqui nesse link, você pode baixar o script, ou você pode clonar o repositório e já usar dentro do RStudio. Muito bem. Então, vamos falar de Shine agora e, como o Júlio falou, a gente vai partir do zero. Então, o nosso zero aqui vai ser o que é Shine, né? O que é programar em Shine. E aí, a resposta legal para essa pergunta, a resposta engraçadinha, é que programar em Shine é programar em HTML sem saber HTML. Então, a gente vai estar brincando de ser web dev sem saber nenhuma das linguagens, né, de web dev, que além de HTML, também teria o CSS e o JavaScript. Só que essa resposta não responde muito bem a pergunta o que é programar em Shine de fato, né? Às vezes você responde isso para uma pessoa, ela fica até satisfeita, né, mas sem saber que você não respondeu a pergunta dela de fato. E aí, a resposta verdadeira para essa pergunta do que é programar em Shine está nesse esqueminha aqui, nessa figura. Então, programar em Shine é construir dashboards dinâmicos, tá? E um dashboard ou aplicativos. Aqui a gente fala bastante de dashboard, mas vai ser quase que como um sinônimo de aplicativo, tá? E o que é um dashboard, um aplicativo dinâmico? Para a gente, aqui nesse contexto, vai ser um aplicativo que, em geral, a gente vai colocar na internet. Tá? Ele vai virar um site, como se fosse um site na internet, uma URL, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, teoricamente, pode acessar. E aí, esse aplicativo, ele tem uma coisa especial, né? Que ele vai interagir com o usuário, né? Então, ele vai permitir que o usuário interaja com ele utilizando um servidor por trás, então vai ter um computador em algum lugar do mundo rodando, né, servindo esse aplicativo, e esse servidor vai estar rodando uma seção de R. Então vai ter um Rzinho por trás rodando dentro do servidor que vai estar alimentando esse aplicativo. E aí quando o usuário se comunicar com o aplicativo de alguma maneira, ela vai enviar algum valor para o servidor, que o R vai receber lá dentro, o R ele vai fazer alguma conta e devolver algum outro valor para o usuário ou para a usuária que estiver usando. Tá? Então, o dinâmico está nisso. O usuário ou a usuária mexeu, o R recalculou alguma coisa que deveria recalcular e devolveu o valor atualizado para quem estiver usando. Tá? E aí, o que são esses valores que quem estiver usando pode enviar? Pode ser números, pode ser texto, pode ser um arquivo, pode ser uma data, enfim, pode ser qualquer tipo de valor que o R vai receber. E o que o R vai devolver? Pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser um número, pode ser um texto, pode ser a saída de um modelo estatístico, qualquer coisa que a gente quiser apresentar para o nosso usuário final. Tá legal? Então, a gente vai construir um dashboard ou um aplicativo em geral para comunicar alguma análise. Essa análise vai ter diversas visualizações que o usuário vai poder mexer, né? Vai poder dar inputs para mudar essas visualizações na ponta final. Tá? E aí o mais importante é que sempre que o Shine estiver funcionando, vai ter um R em algum lugar do mundo ou na sua máquina rodando por trás para que esse aplicativo funcione, tá bom? E aí, no final do dia, programar em Shine é a gente programar essa tela, a tela do aplicativo que o usuário vai ver, que a gente chama de UI, tá?
que é de User Interface. Então, a gente vai programar essa parte da frente que o usuário está vendo, e a gente vai programar a parte de trás, né, que o usuário não está vendo, que é o que é, e aí já é o que a gente está mais acostumado, que é a programação em R. Tá? Então, essa parte do servidor, que o R faz quando recebe uma entrada do usuário, é o que a gente vai chamar de server, e aí é o que está sendo rodado por trás sempre que o usuário se comunica com o dashboard. Beleza? Então, essa seria a resposta mais completa para a pergunta: o que é programar em Shine? É programar essas duas coisas aqui, e é isso que a gente vai aprender hoje, como que a gente programa o I e o server. Muito bem. Aqui tem um exemplozinho, quem tiver com a apresentação vai poder acessar também. Então, esse título aqui é um link, e aqui ele vai para um Shine que está em produção na internet aqui, né? Ele tá hospedado no serviço que eu vou falar daqui a pouco, que é o shineapps.io, e ele tá funcionando aí para qualquer pessoa que acessar esse link. Então, isso daqui é um aplicativo, né? Ele não é talvez não chega a ser um dashboard, assim, naquele sentido visual que a gente está acostumado. Mas a ideia aqui é que ele tem 3 opções de entrada, né? Que a gente vai chamar de input. Tá? Então, são 3 maneiras do usuário se comunicar com o aplicativo. E ele tem uma saída. Tá? Então, a gente vai chamar de output, que é uma visualização que a gente quer que o usuário veja a depender desses inputs aqui que ele vai escolher. Tá? Então, quando a gente abriu, ele já vem com algumas opções padrão. E se eu clicar aqui e mudar qualquer uma das opções, essa visualização vai mudar. Tá? Aqui ela mudou para uma que aparentemente não faz muito sentido, mas se eu mudar para uma outra, aí ele volta a recalcular tudo. O que ele está fazendo aqui por trás é fazendo uma análise de agrupamento, para quem é da estatística, caminhos. Então, no fundo, ele está pegando 2 variáveis e separando as observações em 2 grupos. Tá? Essa base aqui é aquela base do Palmer Penguins, que é uma base de pinguins, que tem algumas variáveis sobre os pinguins, né? Então, aqui, eu não vou saber o nome traduzir isso para o português, mas sei lá, comprimento e profundidade de algumas partes do pinguim, peso e tal. E aí o que ele está fazendo é separando esses pinguins em 2 grupos a partir dos valores dessas 2 variáveis, aqui sempre 2 a 2, tá? E aí um grupo aqui, por exemplo, seria o azul, um grupo aqui seria o vermelho. E aí eu posso aumentar o número de grupos também, né? 2, 3, 4, acho que o máximo é 5. Tá travado aqui em 5, não dá para aumentar mais, mas isso foi uma escolha também de design, não é nada do algoritmo que gera esses grupos. Tá? Então, essas 3 opções aqui, elas permitem que o usuário interaja com a seção de R por trás, e toda vez que ele faz uma interação, o R recalcula essa análise de agrupamento que aparece aqui, comunicada como um gráfico. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de Shine funcionando. Tá? Então, a gente vai aprender a fazer, não esse aqui, esse exemplo em especial, porque ele envolve... Ele é legal, né? Porque faz análise de agrupamento, também visual, mas eu não vou dar esse exemplo aqui, porque ele envolve isso daqui, que pode afastar um pouco quem não é da estatística. Mas a gente vai fazer um Shine bem parecido com esse e colocar na internet. Então, a ideia é que a gente termine no final dessa hora com um Shine simples aqui na internet, tá bom? Então, voltando aqui para a apresentação. Então, vamos partir para o exemplo mínimo, né? Vamos aprender a construir a estrutura básica de um aplicativo Shine. E aí, como eu tinha dito antes, para a gente construir um Shine, a gente tem que construir 2 coisas, no fundo. Um objeto, chamado UI, e uma função chamada server. Tá? E aí, para o Shine funcionar, além de construir isso, a gente tem que chamar essa função Shine App no final do script. Tá? Então, um exemplo mínimo de Shine, né, o código mínimo para produzir um Shine é esse aqui. A gente carrega o pacote Shine, a gente constrói o objeto UI e a gente constrói a função server. Tá? Ao final de tudo, a gente faz essa chamada aqui da função Shine App, que recebe a UI e o server. Tá legal? Bem, então vamos
pro RStudio aqui para a gente reproduzir esse exemplo e ver funcionando. Aqui é a apresentação. Então, aqui quem baixou o repositório, quem for baixar, dentro da pasta scripts, a gente tem 3 scripts aqui, que eu vou usar agora, e depois o quarto que o Júlio provavelmente vai usar no live coding dele, talvez ele use como base e tal. Aí já está aí. Então, esse aqui é o código base de um Shine. Mas eu quero construir do zero com vocês, eu deixo isso daqui só para a gente, quem estiver acompanhando ao vivo, não precisa ficar copiando o que eu estou escrevendo, né? Já tem o código. Então, eu vou fazer do início aqui. E aí, o RStudio, para quem usa o RStudio, já tem uma facilidade que é esse snippet do Shine App. Tá? Então, você digita Shine dentro do script, a janelinha de diálogo vai aparecer aqui, e se você escolher Shine App e dar um tab, ele já monta boa parte dessa estrutura para a gente. Então, ele já abre aqui o library Shine, ele já cria a estrutura da UI, já cria aqui a estrutura do server e já faz a chamada do Shine App aqui embaixo. Tá bom? Eu esqueci de falar, se alguém quiser me interromper para fazer alguma pergunta, se estiver passando por alguma coisa por cima, assim, estiver muito rápido, pode falar ou no chat, ou pode até abrir o microfone e falar comigo. E qualquer coisa também, se vocês estiverem perguntando no Shine, o Júlio Atos pode me falar também, se for uma dúvida que vale a pena falar para todo mundo, tá? Muito bem. Então, usando o snippet, a gente já tem de graça essa estrutura, que é o código mínimo, né? Está bem parecido com esse código que a gente tem aqui embaixo. E aí aqui, qual que é a ideia dessas duas desse objeto, né, o i, e dessa função aqui? A UI, ela é a nossa página, né? Ela é a construção daquilo que o usuário vai ver, né? Então, a gente está construindo a UI, é como se estivesse construindo uma página na internet. Então, isso aqui, o que ele vai, no fundo, por trás, ele vai ser nada mais do que um código em HTML. Então, o que a gente está fazendo aqui é construir código em HTML. Só que se a gente não sabe programar em HTML, isso seria muito difícil, né? Seria bem complicado. E o que o Shine traz para a gente são funções que geram códigos em HTML para a gente construir a página do nosso app, né? Toda a parte visual do nosso app. Então, essa função básica aqui, né? Fluid Page, que aparece para a gente, se a gente roda ela no console, deixa eu carregar o pacote Shine primeiro. Então, se a gente roda isso aqui no console, vejam que ela solta, isso aqui é um código em HTML. Então, para quem nunca viu, para quem nunca teve curiosidade de lá para um arquivo HTML, abrir um editor de texto, isso aqui é um código HTML. Tá? E essa função aqui, ela é uma maneira da gente começar a construir a página de um aplicativo Shine. Tá? Ela é a maneira básica. Esse Fluid Page, ela dá a estrutura básica de uma página Shine. Tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas existem outras maneiras de construir a estrutura base do aplicativo. O Júlio vai mostrar, acho que mais uma, duas talvez. Tá? Mas para quem estiver começando, nunca mexeu no Shine, pode começar aqui pela Fluid Page, que vai tudo funcionar bem. Tudo bem? E aí dentro dela, a UI ele é um objeto, né, que recebe a princípio uma função. E aí dentro dela, a gente vai colocar tudo que tiver, que a gente quiser que apareça para o usuário na nossa página. Então, no nosso exemplo aqui, o que eu fiz foi só colocar um Olá Mundo. Tá? Então, coloquei um texto. Tudo bem? Então, veja que se eu rodar isso aqui agora, continua aparecendo o código HTML, só que dentro do código HTML tem aqui o Olá Mundo que eu escrevi. Tudo bem? O HTML é uma linguagem de marcação. Então, para quem, por exemplo, usa Markdown, Markdown, a ideia é parecida. Tá? Isso aqui, né? Aqui está mais fácil de ver. Esse menor, div, maior, é o que a gente chama de tag. Então, isso aqui vai formatar a página web, né, de alguma maneira. Tudo bem? Então, tudo que a gente faz no HTML é pegar textos e formatar de alguma maneira. Textos, imagens, né, qualquer elemento assim, visual, a gente formata usando essas tags. Tá bom?
E aí tem várias tags que a gente pode usar e para formatar o texto, igual tem várias marcações no R Markdown também que a gente usa para formatar o texto, né? Então, e aí, beleza. Então, imagina que isso aqui é o código do meu aplicativo, tá? E aí, como é que eu faço para fazer esse aplicativo funcionar? Como é que eu rodo esse aplicativo? E aí, dado que você construiu uma estrutura de um código Shiny, o RStudio, ele percebe isso e coloca aqui para você esse botãozinho aqui em cima chamado Run App, tá? E aí, quando você clica nele, ele vai rodar esse código e vai abrir no seu navegador o seu app funcionando, tá? Nesse caso aqui, é sem graça, né? Porque é uma página, como se fosse uma página que só tem esse texto aqui, né? Uma página web que só tem um texto, ele não tem nenhuma interatividade, porque a gente não programou nenhuma interatividade, não conseguiu fazer nada aqui. Mas o detalhe importante, ó, vejam que isso aqui é como se fosse o IP aqui local da minha máquina, então é minha máquina que está servindo, né, essa página aqui. E o que a gente tem que prestar atenção nesse momento aqui, né, dado que nosso app não faz nada por enquanto, é que vejo que a minha seção aqui do R, ela está ocupada. Vejo que tem um botãozinho de stop aqui, e está falando assim, ó, escutando, né, nesse IP. Então ela está sendo usada para alimentar essa página aqui, mesmo que essa página não tenha nenhuma opção de interatividade aqui com o meu servidor, né? Então, o usuário não consegue clicar em nada aqui para fazer acontecer nada no servidor, porque a gente não programou ainda. Mesmo assim, a nossa sessão fica ocupada. Então, sempre que o Shiny estiver funcionando, mesmo que ele não estiver fazendo nada, a nossa sessão fica ocupada. Então, não consigo usar o terminal para nada aqui, tá? O console para nada aqui. Bem, só vou conseguir usar quando eu parar o meu Shiny, der um stop aqui, por exemplo, e aí sim eu volto a conseguir usar essa sessão de R. Tá legal? Muito bem. Então, esse é o nosso app zero aí, nossa ponto de partida. Agora vamos falar dos inputs e dos outputs, que é o que deixa o Shiny legal, tá? Então, a gente viu no exemplo que os inputs são algumas opções que a gente coloca para o usuário se comunicar com o aplicativo, tá? E os outputs é aquilo que a gente gostaria que o usuário visse, tá? Então, o que a gente quer retornar para o usuário a partir dos inputs que ele passar para a gente, tá bom? Eu vou começar pelos outputs, tá? Parece contraintuitivo, mas eu vou começar falando e dando exemplo de outputs. Para a gente construir outputs no Shiny, a gente vai precisar dessas funções, dessa família de funções aqui, que é alguma coisa output, tá? E aí, essas são funções do Shiny, que vem dentro do pacote Shiny, e esse alguma coisa aqui, em geral, vai especificar o tipo de output que você está passando para o usuário. Então, se a gente quer passar uma imagem, a gente usa a função ImageOutput. Se a gente quer passar um gráfico, plotOutput. Uma tabela, TableOutput, texto, TextOutput e assim por diante, tá? Então, vai ter o NumericOutput. Tem alguns pacotes que trazem novos outputs também para a gente usar no Shiny. Por exemplo, quem usa o Leaflet, lá vai ter o Leaflet Output. Quem usa o DT, lá, o Data Table, né? Vai ter o Data Table Output, Data Table Output. Quem usa React Table vai ter o React Table Output. Enfim, tem vários outros pacotes que trazem outputs diferentes, né? Para a gente usar dentro do Shiny. Todos esses daqui que eu coloquei são do pacote Shiny, tá? Mas tem vários outros, né? A gente precisa se contentar com o que tem aqui dentro do pacote. Além do... eu não falei isso, mas o output é o que a gente vai usar dentro da UI. Tá? Então, quando a gente está construindo a UI, a gente está construindo o layout, né, do nosso aplicativo. A gente está construindo a cara do aplicativo que o usuário, que a pessoa está usando vai ver. Essas funções outputs vão determinar onde no aplicativo vai aparecer cada output que a gente quer que a pessoa que está usando tenha acesso. Tudo bem? E aí, as funções output, elas vão estar sempre pareadas com uma função do tipo render. E essas funções render a gente vai usar dentro do servidor. A gente vai usar para construir esses outputs, tá? Então, a função output, ela determina na UI, na interface de usuário, onde que as saídas vão aparecer no aplicativo,
tá? E as funções render vão ser usadas dentro do servidor para a gente construir esses outputs. Então, se eu estou fazendo um gráfico, eu vou lá no i e falo assim, ó, o gráfico vai aparecer aqui. Aí eu coloco o plot output nesse lugar. Dentro do servidor, eu tenho que construir esse gráfico, né? E aí eu construo o gráfico dentro da função renderPlot. Então, pode ser um ggplot, pode ser um plot do rbase, mas tem que estar dentro do renderPlot. Tá legal? E aí sempre vai ter esse pareamento aqui. Tem image output, render image, plot output, render plot e assim por diante. Beleza? Muito bem, então vamos fazer um exemplo agora construindo um output. Então eu tenho aqui o meu 02 output, tá? Eu vou fazer o mesmo esquema, vou dar para comentar tudo isso aqui, e a gente faz do zero para a gente ver o app nascendo. Então vamos usar aqui, aproveitar que o RStudio é legal com a gente e já dá a estrutura básica, então a gente tem que ficar digitando isso toda hora, tá? E aí nossa UI, tá bom? Antes disso, aliás, quero mostrar para vocês o que eu vou construir aqui. Então eu vou rodar esse código que já estava pronto. Deixa eu tirar isso da frente. Então, agora é uma página, né, parece que continua sendo uma página na internet, né? E tem um texto chamado um histograma aqui, e tem um gráfico aqui embaixo, tá? Um gráfico do RBase, só que ele não tem nenhuma interatividade, eu não consigo mudar esse gráfico aqui de nenhuma maneira clicando em qualquer lugar da página. Tá legal? Então, por enquanto, aqui ele só é um aplicativo que solta um gráfico, como se fosse uma página estática, no sentido de que ela não muda com nenhuma interação do usuário. Mas continua ocupando a minha seção aqui, tá bom? Ela potencialmente poderia ser uma página dinâmica. Então, vou fechar aqui, vou voltar, deixa eu construir aqui do zero. Então, o que começava ali no nosso aplicativo é um histograma, né? O texto, um histograma. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que tinha lá. Embaixo tinha o nosso gráfico. Então, se eu quero colocar um gráfico embaixo desse texto, eu coloco aqui o plot output. Tá? Então, aqui eu estou determinando que embaixo do texto vai aparecer um gráfico. E aí, por padrão, o Shine sempre vai empilhando os elementos. Tá? Então, o texto aqui, aí depois o gráfico, se eu quisesse um outro gráfico embaixo, dava vírgula, e aí mais um outro plot output e assim por diante, tá? Hoje não vai dar tempo de falar como que a gente organiza bonitinho a UI, tá bom? Seria um passo adicional ali, seria, a gente está do zero agora, né? Seria o passo 1, só que a gente vai do zero pro Hero já, então a gente vai ter que pular esse passo. Mas eu acho que sabendo construir essa base aqui, todos os elementos a mais é uma caixinha a mais que você vai colocando aqui de conhecimento para ir montando um Shine cada vez mais bonito e poderoso, tá? Então não dá para colocar os elementos um do lado do outro de uma forma simples, mas você não vai ter tempo para falar aqui hoje. E aí o que a gente tem que passar de argumento para essa função plot output é um ID, tá? Esse output ID aqui. Esse output ID a gente vai usar para saber que quando a gente estiver construindo esse gráfico aqui dentro do servidor, a gente conseguir falar para ele, ó, agora eu estou construindo esse, porque eu poderia ter dois aqui e em algum momento eu precisaria construir o outro, tá? Então eu vou fazer primeiro com aqui, para ficar igual ao nosso exemplo, e eu faço com 2 para mostrar a importância de ter esse ID aqui. Então aqui eu vou chamar de gráfico, tá bom? Então isso aqui é o suficiente. Tá? Então, eu estou falando que aqui embaixo desse texto vai ter um gráfico que tem o ID gráfico. Tá bom? Beleza. Então, se eu rodar isso aqui só, veja que aqui aparece o nosso texto, mas aqui embaixo não aparece nada, não aparece gráfico nenhum. Por quê? Porque a gente não construiu esse gráfico ainda. Na UI, a gente só está falando para a estrutura da nossa página HTML que ali ele pode conectar um gráfico, mas para ele ser conectado, eu tenho que construir ele aqui dentro do server, tá bom? É isso que a gente vai fazer agora. Muito bem. E aí a gente vai falar desses três atributos aqui que eu não falei ainda, o input, o output e o session, tá? Eu já adianto que o session a gente não vai usar hoje, então eu vou deixar ele de lado, tá? Ele vai ser importante
pensando na linha de aprendizado do Shine um pouquinho mais para frente, quando a gente começar a fazer um pouco de coisas um pouquinho mais complexas, tá? Então eu vou deixar ele de lado, mas só vou falar que ele guarda algumas informações importantes da sessão que está hospedando, que tá servindo o nosso Shine, tá bom? Mas a gente não vai usar agora, então vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aí, não vou ele funcionaria sem o session, tá? Mas é uma boa prática a gente sempre manter, porque eventualmente a gente vai precisar usar. Eu vou falar só aqui de forma mais aprofundada do input e do output. O input e o output, eles são listas, tá bom? Listas no sentido do R mesmo, tá bom? Eles são listas. E como são listas, né, a gente vai acessar os elementos dessa lista usando o nome output, cifrão e algum nome que vai ter aqui dentro, tá bom? Nome de objetos que vão estar dentro dessas listas. E aí, a output, por exemplo, ela vai guardar ela vai guardar os IDs de todos os outputs que eu determinar aqui na UI. Nesse caso aqui, ele só vai ter um, que é o gráfico. Então, dentro dessa lista aqui, que vai estar disponível dentro do server, só vai ter esse elemento aqui, que é o gráfico, que é o mesmo nome que eu dei aqui. Tá bom? E aí, para que eu preciso usar isso aqui? Para avisar, né, para mostrar aqui para o server que nesse momento aqui eu quero construir esse gráfico aqui. Tá? Então, eu estou falando, ó, o output gráfico vai ser alguma coisa. E aí, como eu tinha dito lá na apresentação, uma função output sempre vai estar pareada com uma função render do mesmo tipo. Beleza? Então, para construir esse gráfico aqui, eu tenho que usar a função render aqui. Tá? E aí, o que a função render recebe? Ela vai receber código de R. Então, o argumento dela é código. Dado que o argumento é código, a gente coloca chaves. Tá? Então, abriu parênteses, porque ela é uma função. O primeiro argumento dela é o código que gera esse gráfico aqui. E aí, para eu poder pular linha, para eu poder não me preocupar com indentação, nada, né, ficar colocando ponto e vírgula, eu coloco chaves aqui. Tá? A mesma ideia que uma função. Uma função, o que uma função recebe, né? Como que a gente constrói uma função? A gente passa os argumentos e depois um código de R, por isso que a gente abre chaves. E aí aqui dentro a gente coloca um monte de código. A função renderPlot é a mesma coisa. A gente vai passar código aqui dentro para ela. Tá? E aí o código que essa função vai receber é o histograma da coluna MPG da base MTCars. Tá? Então, por exemplo, eu posso aqui dentro fazer assim, meus dados vão receber MTCars, MPG, tá? Então, eu vou ter aqui um vetorzinho, tá? 32 números, e aí aqui embaixo eu uso a função hist, que é do RBase, do dados. Tudo bem? E aí aqui eu consigo, como não depende de nada que vem do usuário, né? Eu consigo até testar aqui, eu vejo que vai sair esse gráfico, e aí esse gráfico aqui vai ser devolvido para o output gráfico, ele vai ser transformado, né, num código HTML, então essa função render, o que ela faz? Ela não só recebe o código que gera o gráfico, mas ela vai renderizar, vai transformar isso num código HTML que vai ser colocado nessa posição aqui. Tudo bem? Então, é isso que essa estrutura toda está fazendo por trás. E aí, quando eu rodar isso aqui agora, aí agora aparece o meu gráfico aqui. Veja que, por padrão, ele sempre vai tentar ocupar todo o espaço horizontal da tela, tá? Mas, de novo, isso dá para mudar. A gente só não vai conseguir falar desses pontos de layout hoje. Talvez o Júlio, nos exemplos, ele mostre alguma coisa. Tudo bem? Então, a gente construiu o nosso primeiro aplicativo que tem uma visualização, tem um output. Tá? Eu fiz um gráfico, mas para fazer uma tabela, qual que seria a diferença? Aqui eu usaria table output. Aqui eu usaria render table, né, em vez de render plot. E aí, em vez de construir um gráfico, eu geraria uma tabela. Tá? Então, seriam as mudanças para fazer uma tabela. E aí, texto, número, o que você quiser devolver, você vai conseguir, só tem que atentar a esses detalhes aqui, né? E o código que você tem que colocar aqui vai ser sempre aquele para gerar a visualização que você quer devolver para o usuário. Muito bem. Então, voltando para os nossos slides.
Agora vamos falar dos inputs, que é o que deixa, né, em parceria com os outputs, o nosso Shine legal, nosso aplicativo legal, porque a gente consegue interagir com ele. Tá? Input sem output vai ter as opçõezinhas lá, mas não vai ter nada para ver. Output, a gente tem coisa para ver, mas não tem interação. Quando a gente junta os dois, e aí sim a gente constrói aquela estrutura dinâmica que a gente viu no começo. Tudo bem? O Shine, da mesma forma que já tem vários tipos de output, ele tem vários tipos de input dentro dele, tá? Dentro do pacote Shine que a gente pode usar. Eu não vou ficar mostrando um por um aqui, mas na apresentação tem esse link, que eu vou colocar aqui no chat também agora, que vocês podem olhar, né, e mexer em todos esses inputs padrão que vem com o pacote Shine, tá? Então tem de data, tem selecionar arquivo, caixinha de seleção, enfim. Tá bom? Tem vários aqui, vou deixar aí para vocês brincarem. E o que eu quero comentar aqui é que, da mesma forma que existe na função, na hora de construir os outputs, o padrão de colocar alguma coisa output, nos inputs também vai ter a mesma lógica. Vai ser alguma coisa input. Tá? Então vai ter uma família de funções do tipo input que a gente vai utilizar para construir cada um dos inputs. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser construir um input de data, eu uso date input. Se eu quiser construir um input de números, numeric input, file input, select input para caixinha de seleção e assim por diante. Tá? Alguns fogem um pouco desse padrão, tipo os botões, né, em geral. Né? Eles não vão ter o input no nome, mas vai ter botão. Então, radio buttons, action buttons, permit button, tá bom? Mas a lógica em geral é essa, é o nome e a palavra input ou o nome e a palavra button. Tá? Muito bem. Então vamos agora pegar aqui nosso exemplo e construir um input nele. Então agora eu vou para o 3 aqui e o que eu quero fazer é isso aqui. Agora eu tenho o meu gráfico, que eu já tinha feito antes, meu texto aqui em cima, só que agora tem uma novidade, que é essa caixinha de seleção. Essa caixa de seleção está me permitindo selecionar qualquer variável da base mtcars, tá? E aí quando eu clico em outra, ele vai fazer o gráfico agora para essa variável, tá bom? Então toda vez que eu mudar aqui, ele vai gerar um gráfico novo. Então qual que é o fluxo? Eu clico aqui, eu mando esse valor CIL para a minha seção de R. O que ele está fazendo? Rodando esse código aqui de novo, gerando o gráfico novamente e enviando o gráfico renderizado aqui para a minha página HTML. Tá? Esse é o fluxo. Sempre que eu mudo aqui, isso acontece. Tá? Mudei aqui, dentro aqui por trás, a gente não está vendo, mas ele roda esse código de novo e devolve o resultado para cá. Tá? E aí, da forma que eu falei, que o próximo passo ali, né, o passo 1, seria aprender a mexer no layout bonitinho aqui. Né? Como o Shine, a gente está sempre dividido em construir, entre programar em HTML, sem saber HTML, que vai ficar programando aqui a UI, e programar em R, né, usando essa estrutura aqui dentro do server. Então, vejo aqui, dentro aqui das chaves, vão ser sempre códigos em R, né? Então, a gente está sempre dividido. Então, o passo 1 da UI seria aprender a mexer melhor no layout. O passo 1 aqui do server seria entender reatividade, tá? Esse nome é bem importante dentro do Shine. Acho que também, nessa minha primeira hora aqui, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas a reatividade, ela é o que deixa o Shine super inteligente para que, se eu tivesse vários outputs sendo construídos aqui, eu tivesse 3 gráficos. Vou fazer aqui o exemplo rapidinho. 2, 3, 2, 3. Se eu tivesse esses 3, aqui agora aqui, 1, 2, 3. Se eu tivesse uma estrutura assim, eu tivesse 3 gráficos sendo construídos, né? Eu tivesse, cada gráfico depende de um input diferente. Quando eu mexo nesse aqui, que é esse input variável aqui, ele não roda todo esse código aqui. Ele vai rodar só esse código aqui.
tá? Então, o Shine vai ser reativo às mudanças nos inputs. Quando você muda um input, ele vai ver todo o código, toda a saída, né? Todo o output que depende desses inputs que você mudou, ou desse input que você mudou, e vai rodar só o código que depende dele, tá? Então, ele vai procurar, esse output depende desse input. Se eu mudei esse input, eu vou rodar esse código aqui, mas eu não vou rodar o resto, tá? Então, o seu app é, por padrão, eficiente nesse sentido. Só que essa eficiência, essa reatividade do Shine, ela vem com um custo de que, às vezes, quando você vai fazer coisas um pouquinho mais complexas, é um pouco complicado você lidar com essa reatividade. Então, a gente precisa entender o que é reatividade, entender como ela funciona, entender como usar as funções que trabalham com a reatividade, tá? E aí saber usar direitinho na hora de fazer coisas um pouquinho mais complexas no seu app, ou não vai funcionar, ou ele vai ter comportamentos estranhos, do tipo, você abre o app, ele dá um erro, depois o erro some e funciona normalmente. Então, com coisas um pouquinho estranhas desse tipo, tá? Então, o passo 1 aqui para a gente aprender a programar bem dentro do server é estudar reatividade. Então, para quem está começando hoje, está vendo a primeira vez, quer continuar estudando Shine, seria sair da aula aqui, sair da apresentação e começar a estudar reatividade e começar a estudar layout aqui em cima no IP, tá bom? Então, fechando aqui o parênteses, tá? Vou voltar aqui para o nosso exemplo. Então, é isso aqui que a gente quer construir agora. Então, de novo, snippet. Aí a gente vai construir a nossa UI. Então, aqui, chamei de vários histogramas, né? Aí aqui eu vou colocar o nosso select input. Então, aqui eu tinha uma caixinha de seleção. Para criar essa caixinha de seleção, eu uso a função select input. Tá? Assim como as funções output, o primeiro argumento das funções input são esses IDs. Tá? Agora, aqui no caso, é o input ID. E aí, o input ID, ele funciona da mesma maneira que os outputs IDs. A gente vai dar um nome para esses inputs aqui, para a gente usá-los, para a gente conseguir usá-los, né, dentro do server. E aí, esse objeto input que eu não falei da outra vez, porque a gente não tinha criado nenhum, ele vai ser uma lista de todos os inputs que a gente colocar dentro da UI. Tudo bem? Então, da mesma forma que o output era uma lista, que a gente acessava dessa maneira os valores dentro dela, eu guardava tudo que a gente colocava na UI, então lá no anterior a gente tinha feito o gráfico, né, eu acessava dessa maneira, o input também vai ser uma lista, e aí a gente vai guardar, a gente vai acessar os valores dessa lista usando o mesmo nome que eu colocar aqui. Então, se eu coloquei aqui variável, quando eu for usar esse valor aqui desse input, eu faço assim, input variável. Tá legal? Só que, ao contrário dos outputs, que a maioria a gente só precisa setar o ID, os inputs eles precisam de mais coisas para funcionar, né? Então aqui, por exemplo, eu estou falando que eu quero selecionar todas, né, ou qualquer uma das colunas da base mtcars. Como que eu falo para ele que é isso que eu quero selecionar aqui? E aí a gente vai usar os outros argumentos do select, tá bom? Em geral, né, acho que a grande maioria dos inputs vão ter não só o input ID, mas também como obrigatório o argumento label, que é o que aparece aqui em cima. É a frase, né, que você está escrevendo aqui em cima do seu input para falar para o usuário o que ele está selecionando. Então, aqui eu estou falando, selecione a variável. E aí, eu escrevo esse texto aqui, selecione a variável. Tá? E aí, para esse select funcionar, eu tenho que passar as escolhas possíveis. E aí eu faço isso no argumento choices. Tá bom? E aí, o que eu quero aqui é pegar todas as... tem a base mtcars, né? Que é a base bem famosa aqui da RBase. E eu quero dar esses nomes aqui pro meu select, para minha caixinha de seleção. Tá? Quero passar o nome das colunas. E aí, o que eu faço aqui, eu posso usar a função names. Tá? A função names vai pegar exatamente o nome das colunas dessa base. Tudo bem? Então, ele vai devolver para mim um
vetor de nomes, né, de caracteres aqui, com o nome de cada coluna dessa base. Tá? E aí, isso aqui é suficiente para o meu select funcionar. Se a gente olhar a documentação do select, a gente vai ver que tem vários outros argumentos. Tá? A gente pode selecionar e mexer aqui, mas para o select funcionar, eu preciso passar esses 3. Aqui eu não vou mexer nesses agora, mas só para vocês ficarem sabendo que, em geral, os inputs têm vários argumentos e cada input vai ter argumentos diferentes, tá? A depender daquilo que você precisa passar para o input funcionar. Tudo bem? E aí, para terminar a minha UI, então eu coloquei o texto, coloquei a caixinha de seleção, eu só preciso definir o gráfico de novo, né, igual eu tinha feito antes. E aqui eu vou chamar de hist agora, de histograma. Tudo bem? Então, se eu rodar esse app aqui, meu texto, meu input, eu posso ficar selecionando aqui, mas ainda não faz nada, não aparece o gráfico, não parece que essas mudanças aqui nessa caixinha de seleção tá surgindo, né, tá causando qualquer efeito no aplicativo, e é porque o meu server, né, o meu código que roda por trás não existe ainda, né, ele não está fazendo nada. Então eu tenho só aqui a carcaça, né, só a, a estrutura visual do aplicativo, mas ele não faz nada por trás. Vamos fazer isso então. E aí, para fazer isso agora, vai ser bem parecido com o que a gente fez antes. O que a gente tem que fazer é o output, né? O output que antes era gráfico, agora eu chamei de hist. Então, hist. Aí ele vai receber o quê? Render plot, né? Plot output, render plot. É uma função que recebe código, tá? Função abre parênteses. Código abre chaves aqui dentro. Eu vou colocar o código que gera o gráfico que vai aparecer aqui. Tudo bem? E aí, o que eu quero fazer agora? Agora eu estou dando a oportunidade para o meu usuário selecionar uma variável. Eu pego essa variável por esse input variável aqui. Então, minha lista input, eu acesso o valor variável, tá? E isso aqui vai ser uma coluna da base mtcars. Tudo bem? Aí, eu quero os dados agora. Os dados vão vir da base mtcars, e aí eu tenho que selecionar essa coluna aqui, né? E aí um jeito de fazer isso é isso aqui. Vejam que se eu fizer isso, é mtcars, colchete, colchete, mpg entre aspas, ele devolve a coluna, né? Os valores da coluna mpg. Se eu fizer sil, mesma coisa, só que agora é para a coluna sil. Então, como isso aqui vai ser um dos valores que estão aqui dentro, né? Vai ser isso, ou vai ser isso, ou vai ser isso. Isso aqui é texto. Então, quando eu fizer isso aqui, eu estou colocando nesse objeto coluna exatamente um desses valores, que é o que eu vou selecionar no aplicativo, e esse valor eu estou usando para filtrar a base dessa maneira aqui. Tá bom? Para filtrar não, né? Para selecionar uma coluna da base dessa maneira aqui. E aí, o último passo é a gente fazer o gráfico aqui, list dados. Tá? Aqui eu fiz de uma maneira mais compacta, tá? Mas eu acho que aqui para explicar fica mais fácil o jeito o que está acontecendo em cada passo, tá bom? Então, rodando isso aqui agora aparece nosso gráfico, tá? E aí, sempre que eu mudar aqui, ele vai fazer o gráfico para a coluna que eu escolhi. Então, quando eu coloco aqui, quando eu venho aqui e clico em sil, o que está acontecendo? Esse input variável está recebendo um valor, né, para a string sil, está jogando aqui na coluna, isso aqui está filtrando para pegar os valores da coluna sil, e ele faz o gráfico com esses valores. Tá legal? E aí, sempre que eu mudo um valor aqui, ele roda esse código de novo, tá aqui dentro desse output hist, tá? E aí, só para aquela hora eu falei que ia fazer dois exemplos, fazer dois gráficos, mas eu não fiz porque achei melhor a gente fazer quando a gente tem dois outputs, quando a gente tem um input também. E aqui, se eu fizer um outro gráfico, por exemplo,
Aqui eu estou definindo esse outro que vai aparecer embaixo do primeiro, tá? Vai ser o segundo. Render plot. É uma função, abre parênteses, eu quero passar código para ela, abre chaves, tá bom? E aí eu posso também construir um outro select. Posso construir aqui um segundo select, selecione a variável do outro histograma, tá? Vão ser as mesmas opções aqui. E aqui o código vai ser bem parecido, né? A diferença é o quê? Variável e variável. Eu tenho dois inputs com o mesmo nome. Não pode, tá? Aqui eu tenho que dar um nome diferente. Porque senão ele não vai saber. Quando você selecionar aqui ou aqui, como que ele vai saber qual o valor que você quer selecionar se o jeito de chamar aqui seria o mesmo, né? Então, eu tenho que passar um nome diferente aqui. E aí, a diferença aqui nesse código vai ser que aqui eu vou pegar do input variável 2. Tudo bem? Ou, para ficar igual, né? A variável do outro histograma. Tudo bem? Aí dá um match aqui no output com o input. Mas não, isso daí não precisa, poderia ser 2 sem problemas. Tudo bem? E aí aqui eu vou gerar, o que vai gerar agora? Vai ter dois inputs e cada input vai estar associado com um gráfico diferente. Então veja que se eu mudar esse aqui, ele muda esse gráfico. Se eu mudar esse aqui, ele muda o gráfico de baixo. Tá legal? E aí se eu mudar o de cima, aqui dentro do server, ele só roda esse código, graças à reatividade. Se eu mudar o de baixo, aqui dentro, ele só vai rodar esse código. Tá bom? Ele nunca vai rodar um código que ele não precisa, no sentido de que o input que gera esse output não teve nenhuma mudança. Tá bom? Ele só vai rodar isso aqui quando isso aqui mudar. Ele só vai rodar isso aqui quando isso aqui mudar. Tá legal? Muito bem. Então esse é o nosso exemplo aí com 2 inputs e 2 outputs também. E aí, para finalizar essa estrada inicial do Shine, cadê a minha apresentação? Deixa eu fechar tudo isso. Eu vou mostrar para vocês um jeito muito simples de colocar um Shine na internet, tá? Que é usando esse serviço do RStudio que chama Shine Apps, tá? É um site chamado shineapps.io. O serviço Shine Apps ele permite que você hospede um Shine na internet sem sair do RStudio. Então, a ideia, né, você tem que sair uma vez, pelo menos, que é para você criar uma conta aqui no serviço, tá? Você vai criar uma conta aqui, fazer um login, e aí lá dentro, quando você entrar na sua conta, você vai ter que conectar a sua conta do shineapps.io com o seu RStudio, com o seu programa RStudio, tá? E aí, para quem tiver dificuldades ou não souber como fazer isso, eu gravei um vídeo aqui mostrando como é que faz essa conexão. É coisa assim de 5 minutos, tá? Acho que o vídeo mesmo... Ixi, tá com o link errado, depois eu mando para vocês. Mas o vídeo mesmo, acho que tem 7 minutos, e eu vou parando explicando. Tá com o link todo errado. Mas é bem simples fazer a conexão, tá? E aí, dado que você tá com a conta do shineapps.io conectada com o seu RStudio, tá? Veja que aqui eu tenho o script, eu vou apagar aqui essa parte que eu já tinha feito. Aqui eu tenho o script que a gente fez agora, né? Com esse appzinho aqui. E deixa eu tirar isso da frente. E aí, veja que aqui do lado do Run App tem um botãozinho azul, tá? Botãozinho azul. Se eu clicar nele, ele vai mostrar todos os arquivos que tem na minha pasta. Se eu selecionar aqui só o arquivo aqui desse meu app, e aqui do lado eu escolhi uma conta, tá? Vou escolher uma conta aqui, a conta da R6, da Curso R. Então, quando você conectar, a sua conta vai aparecer aqui. Aqui eu tenho várias conectadas, mas no seu caso, na primeira vez, vai ter uma só, né? Que vai ser a conta que você acabou de conectar. Aí você escolhe a sua conta, você dá um nome para o seu app, vou dar de exemplo Latin R, e aí você publish. E aí o que ele vai fazer é pegar esse seu arquivo aqui, ou
qualquer outro arquivo do qual o seu app dependa, que pode ser uma base de dados, pode ser uma imagem, qualquer outra coisa que o seu app use, tá? Você vai subir junto na hora de selecionar os arquivos ali. Eu só selecionei esse arquivo, você vai selecionar todos os arquivos que o seu app precisa para funcionar. Vai escolher a sua conta, vai apertar em Publish, aí ele vai mandar todos esses arquivos para um servidor lá do RStudio, vai construir toda a estrutura para hospedar um aplicativo Shine, tá? E aí ele vai te devolver um link. E aí esse link você consegue clicar e usar o seu Shine. Esse Shine não vai estar mais hospedado localmente aqui, não vai ser o meu computador, a minha sessão de R, que vai estar alimentando esse Shine, vai ser o servidor lá do RStudio. E aí esse link você consegue usar, você consegue passar para qualquer pessoa, sabe, qualquer pessoa da sua faculdade, do seu trabalho, sua família, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo vai conseguir acessar esse link e usar o seu aplicativo, tá bom? Aí os detalhes, ó, ele terminou de fazer o deploy, ele já abre aqui para mim o link, que eu posso passar para vocês, inclusive agora, e vocês vão poder brincar com esse aplicativo que a gente fez aqui durante a apresentação, tá? E aí os detalhes, né? Esse serviço é de graça? É de graça até um determinado limite, tá bom? Aqui eu não sou vendedor do RStudio, mas acho que vale a pena só mostrar que o plano de graça, você consegue colocar 5 aplicativos ao mesmo tempo e você tem 25 horas ativas, ou seja, sempre que alguém estiver usando a máquina que está servindo esse aplicativo aqui, então a máquina que está servindo esse aplicativo, que é um servidor lá dentro do RStudio, está rodando para vocês usarem esse aplicativo aqui agora. Então isso está consumindo as minhas horas aqui. Eu tenho 25 horas por mês, tá? Virou mês, eu tenho mais 25 horas. Quando acabar essas 25 horas, aí ele fala assim, ó, acabou seu tempo, e aí ele meio que congela a sua conta até o mês virar de novo. E aí tem os outros planos que permitem você ter mais aplicativos, ter mais horas ativas. O plano, acho que esse aqui, a partir desse aqui, do Standard, você consegue colocar autenticação, tá? Até esses 3 aqui, o app fica público, tá? Então veja que não tem nenhuma restrição para acessar, tá? Não tem nenhuma senha. E até esse plano aqui eu não consigo configurar a senha aqui dentro do Shines.io. Mas se vocês não quiserem pagar para ter autenticação, uma opção é usar um pacote que a CursoR desenvolveu, e em especial o Júlio, ele acho que é o grande desenvolvedor desse pacote, que a gente pode utilizar para colocar a autenticação dentro de um aplicativo Shine, tá? Então ele serviria para, antes da gente entrar aqui nessa página, ele abre uma caixinha de login para a gente criar uma restrição para não ficar público para qualquer pessoa acessar, tá? Talvez o Júlio vá mostrar um exemplo disso funcionando, mas eu vou deixar aqui, o Júlio vai mostrar, mas eu vou deixar aqui o link do repositório para quem quiser já conferir, tá bom? Então, fazendo um embrulho de tudo que a gente falou, né? A gente entendeu que programar em Shine é aprender a programar a UI e o server, tá? Eu mostrei para vocês o básico, a estrutura básica de como fazer um aplicativo funcionar. Embora, quando eu comecei a programar em Shine, eu lembro que eu estava fazendo... eu trabalhava como estatístico no Instituto Butantan. E aí eu fazia apps simples, tão simples quanto esses aqui, tá? No sentido de visual e de coisas que eles fazem, que era mostrar um gráfico. E o pessoal lá já explodia a cabeça, assim, eu pegava as variáveis da base deles, fazia os histogramas para eles verem os gráficos de cada variável, e eles já achavam demais. Então, acho que quando um lugar não tem nada, né, qualquer coisa legal que você faz já é super legal. Então, você não precisa construir um dashboard super bonitão, assim, para o Shine já ser útil. Acho que isso aqui já agrega bastante valor. Então, eu mostrei o simples, tem muito, tem um universo inteiro, né? A gente fala que o R é uma linguagem cheia de dialetos. O Shine é um dialeto, e ele é um grande dialeto, assim, porque tem muita coisa para aprender de Shine. Então, tem muita coisa para a gente aprender aqui de como construir a UI, tem bastante coisa para a gente aprender de como construir códigos corretos e eficientes aqui dentro do server.
tá? Eu dei a estrutura básica para vocês já conseguirem brincar e até fazer um aplicativo simples e compartilhar com as pessoas, mas continue estudando, tá? Tá longe de ser o limite isso daqui, tá bom? Então, eu acho que eu vou passar para o Júlio para dar tempo dele falar bastante coisa legal. E aí eu fico aqui com vocês no chat agora respondendo dúvidas também. Eu sei que o chat estava bastante movimentado, mas eu acabei nem olhando. Legal. Tem várias dúvidas legais. Uma delas, a mais recente agora da Bruna, a gente vai responder em breve com os módulos. A gente vai mostrar como a gente pode quebrar um Shine bem complexo em vários pedacinhos para transformar ele em módulos. Antes de começar a minha parte, queria agradecer pelas pessoas que estão aí presentes, algumas pessoas conhecidas, acho que é legal comentar, o Ariel, tem a Bruna Garbes também, que já encontrou com a gente, além, é claro, da Bia, que está organizando tudo, e outras pessoas também, a Tandara está aí também. Obrigado pela participação de todo mundo, pessoal, é muito bacana estar com vocês. Bom, agora, o William, ele mostrou a espinha dorsal de como que é um aplicativo Shine. E agora a gente quer estressar esse conceito o máximo possível para montar a aplicação mais avançada possível usando o Shine. Então, assim, a nossa ideia não é que todos os passos sejam completamente absorvidos, tá? Porque a gente vai passar bem rápido. Mas a gente quer mostrar um pouquinho do poder do Shine para montar uma aplicação do zero para herói e muito rapidamente mesmo. Os nossos objetivos vão ser... A gente está bem animado, vamos lá. Os nossos objetivos vão ser mostrar o pacote Esquisse, mostrar o Shine Dashboards para montar uma telinha bonita, o BS4 Dash para montar uma telinha ainda mais bonita. Depois a gente vai colocar isso dentro de um pacote R, que dá para você transformar as coisas em módulos facilmente. E depois a gente vai botar no Shine Apps com eu, com login e senha, usando o pacote Alt0, tá? E o nosso início vai ser isso aqui. Vamos lá, começando. A gente vai partir daqui, tá bom? Do zero total. O nosso... Aqui vocês vão ver um 4 case, mas eu não vou usar ele porque eu queria aproveitar a oportunidade para promover também o pacote dados, que é uma adaptação também do pacote dados, que é do Ciência de Dados, que o pessoal da comunidade, incluindo a Bia e o William também, e outras pessoas da comunidade produziram. Então, eu vou usar como base essa base de dados de aeroportos, tá? Então, vamos começar pelo dashboards. A ideia é que o William mostrou um UI que é muito simples, certo? Um UI que mostra a telinha do HTML de um jeito bastante simples. Agora, a gente vai transformar isso numa página que parece um dashboard já daqueles mais usuais que a gente está acostumado a ver. Tá? E para isso, eu vou usar a ferramenta mais conhecida e poderosa dos cientistas de dados, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou pegar aqui, nesse Shine Dashboard, e vou copiar esse exemplo aqui, que é onde a gente consegue construir a casquinha do Shine Dashboard, usando esse pacote aqui, Shine Dashboard, tá legal? E no momento que eu rodo isso aqui, então eu vou salvar isso aqui em 05 dash. Opa, deixa eu editar. Dash. No momento que eu rodo isso aqui, eu já vou ter uma telinha mais bonitinha. Só dá para ver a sua tela do R, Maurício. Vou te mandar o link. Espera aí, deixa eu compartilhar de novo. Júlio, você falou que copiou de algum lugar e não dava para ver de onde, só apareceu copiado.
Tá. Vocês conseguem ver o meu browser agora? Agora sim. Ah, então tá bom. Eu copiei daqui, tá? Essa é a página do Shiny Dashboard, que é a da própria documentação do pacote. Obrigado, Bia. Aí eu copiei, colei aqui, e isso aqui é a tela. A estrutura é muito parecida. A única coisa é que agora a gente tem um dashboard page, que desenha aquela telinha, dashboard header, que desenha essa barrinha de cima. Essa barrinha de cima. O dashboard sidebar, que é essa barrinha preta. E o dashboard body, que é essa parte de dentro. Tá legal? Aí, posso compartilhar o link, sim. Tá aqui. Aí, o próximo passo é a gente transformar isso num dashboard ainda mais bonito, que vai ser o BS4 Dash. O BS4 Dash, ele vai ser uma versão do Shiny Dashboard que ela tem um pouquinho mais de aspectos visuais legais, tá? E o legal é que ele foi feito para ser usado em adição ao Shiny Dashboard. Então, as funções que estão aqui serão as mesmas. Vai ter só algumas diferençazinhas que eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui vai ser o BS4 Dash, que eu mandei o link aí para vocês. E aí, para montar um app, a gente tem o mesmo esqueminha. A maior diferença é que não vai ter uma barra em cima e o título do meu app eu vou colocar aqui dentro do header, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro eu acho que é dashboard title BS4 dash title. Acho que não, confundi. Desculpa, não é no header, é no sidebar que a gente tem que colocar. Isso, title. Aqui. É no sidebar, porque ele fica ali no cantinho. Aí vai ficar aqui. Aí eu tenho meu título aqui. Aí eu acho que eu posso usar a função sidebar. Dentro do sidebar existe a opção title, em que eu coloco o title. Beleza. Agora, aqui a gente tem um pacote, um dashboard bonitinho. A gente vai começar a colocar algumas coisas legais dentro dele. Então, nesse sidebar, eu vou colocar os itens a partir desse menu item, tá? Aí a gente pode colocar, por exemplo, dashboard e também colocar um mapinha aqui, que a gente vai fazer um mapa. Aí tem uma função chamada menu, deixa eu lembrar, Shiny Dashboard, menu, itens, tab itens, isso, sidebar menu, item, e aí a gente vai colocar esses itens aqui dentro. Deixa eu só lembrar como é que funcionava. Sidebar, dentro do sidebar, aí a gente vai colocar os itens normalmente. Ótimo. É sidebar menu, agora eu lembro. Sidebar menu. E aí a gente vai colocar aqui esses carinhas. Aí isso aqui vai desenhar pra gente dessa forma. A gente vai ter o dashboard e o mapa aqui. Aí agora dentro de cada aba dessa aqui que a gente está fazendo, a gente no body, a gente vai preencher essas informações. Aí no body, a gente vai ter o tab item. Tab item.
como tab name dashboard, por exemplo. Esse menu item ele vai ter um ID, vai ter um tab name aqui também. Dashboard. E aqui também mapa. E aí aqui eu vou colocar tab item, tab name dashboard. Aí aqui eu vou colocar uma coisa. E aqui tab item, tab name igual a mapa. Opa, desse dashboard minúsculo. Eu vou colocar outra coisa. Então, aqui eu vou colocar uma coisa e outra coisa. Ainda não vai dar para ver, mas eu já criei a lógica para colocar esses itens. Dentro do meu mapa, o que eu quero criar é uma coisa usando o pacote leaflet. Tá? Então, deixa eu só abrir um script novo, aqui mostrando para vocês como que funcionaria o leaflet. Então, eu tenho dados aeroportos, que é essa base aqui. E o pacote leaflet vai servir para a gente para colocar isso aqui dentro de um mapa. E o pacote leaflet funciona assim. Ele é parecido com o ggplot. Então, ele primeiro desenha uma casquinha cinza. Depois, eu tenho que adicionar tiles, as tiles, que vai desenhar o mundo. E depois, eu posso adicionar os meus elementos. Por exemplo, aqui eu quero adicionar markers, marcadores. Add markers. E eu quero colocar ele com cluster options para deixar esses marcadores clicáveis. Marker cluster options. Então, isso aqui já vai fazer o mapinha para mim, tá bom? E eu queria colocar também como label desses marcadores, label, uma das variáveis do aeroporto, que é o nome. Quero colocar o nome do aeroporto aqui. De forma que quando eu colocar o mouse vai aparecer o nome do aeroporto. Tá bom? E assim como o William disse que tem os outputs e os inputs, aqui eu vou ter para o leaflet também um output do leaflet, que eu vou falar aqui que é o mapa. E aqui vou colocar outro nome para não confundir a gente. Mapa aeroportos. E vou colocar aqui output cifrão. Mapa aeroportos. Recebe render. Aí eu preciso do pacote de flat. Render de flat. E eu coloco o meu mapinha aqui. Então vamos ver como isso aqui vai ficar. Quando eu estiver no mapa, ele vai estar aqui. Parece que ele está printando dentro de dashboard e dentro de mapa. Então tem alguma coisa estranha aqui nesse menu item. Depois, se vocês descobrirem qual que é o problema, vocês me avisam. Júlio, eu acho que Oi. cada tab item tem que estar dentro de uma função chamada tab items. Tab items, verdade. Obrigado. Agora sim. Aí, a gente vai conseguir... Aqui no dashboard não aparece nada, e dentro do mapa aparece tudo. Aí depois eu posso controlar a largura, a altura dessas coisas para deixar o mapa mais bonito, tá bom? O próximo passo, agora, vai ser a gente transformar isso aqui em algo modular, tá bom? Para isso, existe uma opção dentro do Shine que é você trabalhar com um conceito chamado módulos. Esse conceito de módulos, ele permite que eu coloque esse código aqui
em um outro script de R, de forma que eu não preciso deixar tudo num script gigante, tá? Mas eu vou apresentar para vocês o conceito de módulos em conjunto com um outro conceito, que é o conceito de trabalhar com dashboards dentro de pacotes do R. Então, o Shiny, ele serve para você conseguir trabalhar com um script sozinho, né? Ou com um script com módulos. Mas o pessoal lá da França, que é o pessoal da Think R, especialmente o Colin Fay, que é uma das pessoas que mais fazem coisas para a comunidade, eles desenvolveram esse pacote Golem, que ele junta duas coisas super legais deixa eu passar o link para vocês. Ele junta dois conceitos super legais do R, que é o Shiny, com o conceito de pacotes. Quando a gente desenvolve pacotes, a gente tem várias vantagens com relação a scripts comuns, que são, por exemplo, a gente poder usar o pacote useThis com bastante e todo o seu potencial de usar coisas. E também podemos fazer coisas mais avançadas, como testes do aplicativo, deixar ele mais robusto e coisas assim. O pacote Golem, ele foi feito para deixar a nossa vida muito mais fácil, de forma que a gente nem percebe o que a gente está fazendo dentro de um pacote. Tá? E então eu vou copiar esse código aqui de dashboard page que eu montei, e eu vou criar um projeto que vai ser um pacote. E aí a gente vai começar a criar uma super solução. Então, novo projeto, aqui, novo diretório. E o legal do Golem é que ele já tem aqui uma opção para você criar. Tá vendo aqui? Então, eu criei novo projeto, aqui, e Shiny App usando o Golem. Eu vou criar ele dentro do nosso repositório, e depois eu vou subir para vocês poderem acessar isso aqui no nosso site. Então, meu Golem, vou criar aqui um programinha. E como que funciona o Golem? Ele já vai criar uma estrutura de aplicativo Shiny dentro de um pacote do R. Para isso, você não precisa, a princípio, entender como funciona um pacote, mas é bom conhecer para saber como que as coisas se interagem internamente. Aqui, a gente vai quebrar o I e o server em dois arquivos distintos. Tá? O I vai estar aqui e o server vai estar aqui. Essas coisas verdinhas que estão aqui em cima são aquelas coisas que são as documentações do pacote. Isso aqui é o que está escrito quando a gente dá help de uma função, por exemplo. Então, se eu dou help de min, da média, isso aqui é o que está escrito nesse verdinho, é o que aparece nos pacotes. E aqui dentro eu vou colocar a minha UI, e aqui dentro eu vou colocar o meu server. Então, dentro desse tag list, eu vou deletar isso aqui e vou colar aquilo que eu criei usando o PS4 Dash. Eu só vou colocar aqui dois pontos, em todas as funções, porque geralmente em pacotes Shiny, em pacotes do R, a gente gosta de deixar as funções todas chamadas com dois pontos, ao invés da library. Tá? Legal? Então, montamos aqui o nosso aplicativo que a gente tinha antes. E aqui eu posso usar o useThis, né? Por exemplo, usar o usePipe. Então, aqui eu tô adicionando a função pipe para ser utilizada dentro do meu pacote. E eu posso usar o meu app de uma forma diferente. Ao invés de clicar no botão aqui, Run App, eu vou carregar o meu pacote, dando DevTools Load All, que pode ser carregado também com
um comando que é o Ctrl mais Shift mais L. E depois eu posso usar uma função chamada RunUp, que abre o meu aplicativo. Então, aqui eu já tenho o meu dashboard montado. É claro que ele não está mostrando o mapa ainda, porque isso aqui não foi colocado aqui no código ainda, tá bom? E eu vou aproveitar a oportunidade para colocar o mapa para criar módulos. O Golem, ele vem com uma função super legal, que é a função add module. Então, como é que ela vai funcionar? Ele vai criar um script novo, aqui separadinho de tudo do meu aplicativo, que ele vai cuidar somente dessa parte do módulo. Então, aqui eu posso colocar o meu iflet output. Aí a única diferença é que eu vou ter que colocar esse NS, que é de namespace, para identificar, para o Shiny saber que eu estou dentro de um módulo. Aí eu não tenho problema de colocar nomes diferentes aqui. E eu posso colocar output cifrão mapa iflet render leaflet. E aí eu posso fazer o meu código de novo. Deixa eu ir lá copiar dos scripts. Esse código aqui, que vai criar o meu gráfico. Tá? E aí o Golem já ensina a gente como que a gente coloca esse módulo dentro do aplicativo. Basicamente, eu preciso referenciar esse código modmapa dentro do app server e dentro do app UI também. E ele já passa aqui para a gente como que faz isso. Eu tenho que copiar esse modmapa UI dentro do UI, no caso, nesse lugar, no lugar desse leaflet output aqui. E eu tenho que copiar esse código call module dentro do app server. Então, de novo. E aí, opa, só faltou a função type, que ela existe aqui dentro do meu pacote, mas ela não está disponível ainda porque eu tenho que dar reduce document para ele saber que ela existe. Então, vou rodar de novo. E agora ela vai estar disponível. Então temos o mapa aqui, já num dashboard um pouquinho mais bonito. Deixa eu só aproveitar já e já colocar a altura disso aqui igual a 1000px. Por exemplo, para a gente ter um mapa mais bonito. Legal, temos um mapa mais bacana agora. Eu consigo ver todos os aeroportos aqui dessa base de dados. Aqui eu estou passando por vários detalhes, tá, gente? Eu estou vendo que vocês estão mandando várias perguntas. O pessoal aí tá respondendo, mas aí a gente vai aos poucos pegando. A outra novidade que eu queria mostrar para vocês é um pacote maravilhoso que se chama Esquisse. O Esquisse é um pacote que permite que você, com uma linha de código, e aí eu não estou exagerando quando eu estou falando uma linha de código, eu consigo fazer um visualizador geral de várias variáveis. Então, isso aqui abre rapidamente uma tela. Esse código que eu rodei abre uma tela, onde eu posso visualizar a minha base de dados. Então, aqui eu tenho, por exemplo, longitude e latitude. Coloquei longitude no eixo X e latitude no eixo Y, e aí ele vai montar praticamente um mapa para mim. Ou, por exemplo, deixa eu tirar essas variáveis aqui. Eu vou fazer um box plot da altura
para cada fuso horário. Ele também vai fazer assim, e eu posso deixar isso bonitinho. E olha que legal, isso aqui é um widget do RStudio, né, que ele abre, mas eu também posso colocar isso para uma base de dados minha dentro do meu próprio aplicativo. E como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, nessa primeira tela aqui, Dashboard, Esquisse, e usar a função esquecer UI, que ele vai ter aqui with esquisse, colocar header igual a false como opção, choose data igual a false, tá? Eu só preciso colocar isso aqui, e no server eu vou adicionar um call module da função esquisse server. E olha que legal, esses módulos que a gente acabou de ver, uma coisa legal deles é que você consegue pegar módulos que vêm de outros lugares e incluir no seu aplicativo. Então aqui eu estou criando esse, chamando ele de esquisse. E eu posso adicionar parâmetros nesse carinha. No caso, eu vou adicionar esse parâmetro data. No esquisse, o padrão de data é uma lista onde eu coloco meus dados, aeroportos, e o nome dele. Então vamos ver se isso aqui funciona. Teoricamente, isso aqui vai adicionar aquela tela de esquisse dentro do nosso aplicativo. Olha que legal. Então, dentro do nosso dashboard, aqui a gente já tem o esquisse funcionando. E eu já posso fazer gráficos meio que automaticamente usando o Shine. Eu fiz latitude com longitude trocada. Aqui, latitude, longitude, cadê? Latitude. Aí eu já posso fazer esses mapas automaticamente. E eu tenho um mapa aqui mais bonito, usando o esquisse, tá? O leaflet. Legal. Então a gente fez um super aplicativo bem legal, aqui bem bacana. Agora eu quero colocar isso aqui dentro de um Shine App, só que dentro de um Shine App que tem senha, tá? Então a gente, para isso, vai utilizar o pacote Alt0. O pacote Alt0 é orgulhosamente construído pela CursoR. O Willy disse que fui eu que fiz, mas eu só peguei os códigos de outras pessoas e juntei num lugar só e montei a documentação. Então, esse Alt0, ele é um pacote do R, mas ele também é um serviço que se chama Alt0, que ele meio que terceiriza para eles a função de fazer a parte de login. E então, como é que isso aqui vai funcionar? O Shine, no momento que ele abrir, ele vai redirecionar para esse Alt0, onde você vai fazer o login, e você pode controlar os usuários por lá. E aí, no momento que ele autentica, ele retorna para o Shine falando, ó, essa é uma pessoa confiável, ela pode entrar no aplicativo. Então, naturalmente, para isso, a gente precisa ter uma conta aqui no Alt0. E esse vai ser o nosso primeiro passo. Eu já tenho uma conta aqui que está logada no meu GitHub. Eu só vou criar um novo usuário aqui, que é esse tenant. E depois, se vocês tiverem dúvidas, eu tenho certeza que não vai ser, vai ser rápido demais aqui para todo mundo acompanhar. Mas tem lá no... Vou mandar no chat aqui na página do curso, do pacote, vai ter um tutorial para vocês seguirem. E tem um vídeo também lá no nosso YouTube. Então, eu criei uma conta chamada Latinar. Eu vou criar aqui uma nova aplicação.
que vai ser uma regular application, chamada latinr. E isso aqui vai ter as informações de como que eu faço para o R saber que esse aplicativo existe e como que eu faço para conectar nele. Isso é feito através da API do Auth0. E aí eu preciso passar essas informações, o ID e a senha, e qual o domínio que eu estou. Então, tem essas informações, e as outras informações cuidam de como que o meu aplicativo vai funcionar. Tá? Então, indo para o R agora, a gente precisa usar uma função do Golem chamada shinyapps.io. Ele cria esse shinyapps.io arquivo, que é o que você na prática vai acabar subindo lá para o Shiny Apps. Aí, aqui, esse arquivo ele vai ficar na raiz do seu pacote, ele vai ter esse app.r. E aqui eu vou usar uma função do Auth0 chamada Auth0 use Auth0. Isso aqui vai criar um arquivo de configuração, que é onde eu vou colar todas as informações que estão no Auth0. Então, vou copiar isso e vou colocar aqui. Eu vou copiar isso e vou colocar aqui. Se vocês estiverem curiosos o que é esses getenv e tal, essas coisas, é pra gente não colocar logins e senhas diretamente no texto, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é um pouco inseguro, né? Porque, teoricamente, eu não mostraria essa senha aqui para vocês. Mas como eu estou criando só para essa apresentação, isso não é um problema para a gente. E aí existem formas de você guardar isso num local seguro, para que você não precise mostrar para as pessoas. Então vai ser isso. Eu só preciso colocar aqui https nessa parte. E está configurado o meu aplicativo para funcionar com autenticação. E aí, aqui dentro do RunApp, esse código RunApp nada mais faz do que rodar Shiny App. E o Auth0, ele tem uma função chamada Shiny Apps, Shiny App Auth0, que ela meio que substitui a função do Shiny App. Então aqui eu posso colocar o meu app UI, que é esse UI aqui, certo? Esse request eu vou ter que colocar assim, né? Assim. E app server, vou colocar assim. E aí, o que eu preciso colocar lá no meu Shiny, no meu Auth0 como configuração? Eu preciso falar para ele de que forma que eles vão conversar, né? Quando eu mandar a autenticação para o Auth0, para onde que ele vai responder. No momento, eu estou rodando isso aqui local. Depois a gente vai rodar no Shiny Apps. Então, no começo, eu vou falar que ele deve devolver, ele vai receber uma requisição do localhost, e vou citar uma porta aqui. Se vocês não sabem o que é localhost, tem nos materiais lá do Auth0. E vou colocar aqui também. Então, nesses três aqui, eu tô dizendo pro Shiny que ele vai se comunicar através do localhost. E aqui eu preciso setar também o meu localhost, a minha porta, e isso eu faço a partir do options shiny port igual a 8080. Então aqui eu usei 8080 e vou salvar essas mudanças. E meio que agora eu consigo conectar. Então são três elementos, né? O primeiro, a conexão do Shiny com o Auth0. Em segundo, de que forma que eles se comunicam através desse localhost, que depois a gente vai mudar para o shinyapps.io. E em terceiro lugar, essa função Auth0
API Alt0 que vai reconhecer tudo isso. Então agora vamos testar. Então agora ele está redirecionando a gente para a página de login, no momento que eu rodei isso. E quando eu voltar, eu fizer o login aqui, vou entrar no meu da CursoR, aí ele vai voltar. Ele precisa autorizar primeiro. Opa, esse API UI não foi encontrado. Eu acho que eu vou ter que colocar parênteses, é isso. Ué, que curioso. Eu vou trocar isso aqui para load all, que eu não estou acostumado com isso aqui. DevTools, load all. Pronto. E aí o API UI vai existir, certo? Vai. Tá bom. Então eu vou rodar de novo isso aqui, porque aquela outra operação estava esquisita. Vamos lá. Ok. E agora eu tenho meu dashboard aqui logado. Tá bom? E eu vou adicionar um botão de logout agora para eu poder sair do aplicativo, né? Então, isso aqui eu posso adicionar nesse dashboard header. Existe um parâmetro do BS4 que é o write UI. E aqui eu posso colar um Alt0 logout button. Aí eu posso adicionar um logout button, de forma que aqui eu vou ter um botãozinho de logout no canto superior direito. Tá bom? Então, quando eu clicar nisso aqui, em tese, eu volto pro aplicativo. E agora, meio que acabou. Agora eu só preciso subir essa aplicação para o shinyapps.io. E a única coisa é que eu preciso dizer para ele, pro Alt0, de que forma que ele vai se comunicar. A primeira coisa é que eu preciso setar aqui qual que é o meu... onde que eu vou colocar esse aplicativo. Então eu vou colocar ele aqui em R6 shinyapps.io e vou criar um aplicativo chamado LatinR. E eu preciso passar isso aqui também para o meu Alt0. Eu separo aqui por vírgulas, coloco aqui. A única diferença é que nesse terceiro aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a tela, nesse Allowed Web Origins eu não coloco o que vem depois da barra, eu só coloco essa parte inicial, porque é o que ele pede. Vou salvar. Eu vou também dar library aqui de um pacote que é o ShinyJS, que ele é necessário aqui para a nossa aplicação. E agora a gente meio que está pronto para subir esse aplicativo para o shinyapps.io. Com sorte tudo vai funcionar bonitinho, mas pode ser que dê algum erro também. Eu vou subir todos os arquivos, mas você pode passar só uma parte dos arquivos. Deixa eu ver esse aqui de LatinR. Tá? E aí, usando a mesma coisa que o William mostrou, aqui do shinyapps.io, se você não tiver conectado ou conectada, precisa usar essa conexão. E aí eu vou clicar aqui. Enquanto ele vai subindo essa aplicação, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Alt0, tá? O Alt0 ele é muito poderoso, porque além de ser gratuito para até 7.000 conexões por mês, ele permite você conectar de diversas formas. Então, você pode criar a sua própria base de dados. Está carregando aqui. Você pode conectar usando uma própria base de dados. Deixa eu atualizar a página aqui, porque ele não está carregando. Conexões. Beleza. Então, você pode criar usando a sua própria base de dados. Ou você também pode conectar usando um monte de coisas sociais, como, por exemplo,
autenticação pelo Google, pelo Facebook, pela Apple, pelo GitHub, pelo LinkedIn, Microsoft, Dropbox, entre outras conexões. Isso é só você clicar e ele funciona. É muito legal. Tem algumas soluções empresariais, como o G Suite, como Active Directory e outras coisas assim. E também tem opções sem senha, como por SMS. E você também tem controle total sobre a tela de login. Então, aqui, por exemplo, eu quero colocar no padrão novo de login. Eu vou deixar na tela um pouquinho mais bonita. E eu vou tirar esse Username Password Authentication aqui para que a pessoa só possa conectar com o Google. Então, eu vou tirar aqui do meu latinhar essa opção. E você tem controle total sobre tudo. Opa. There is no package called DevTools. Tá. O shinyapps.io está reclamando que eu não tenho o pacote DevTools. Isso poderia ser resolvido se eu colocar aqui no lugar do load all. Como que eu posso resolver isso? Ele está falando que eu não tenho o pacote DevTools. Ele é usado em mais algum lugar do pacote? Packages DevTools, yes. Pode ser que sim, Bia, que precise colocar no description. Vou tentar. Use package DevTools. Mas pode ser também que se eu colocar ele dentro do app em algum lugar, que o Shiny Apps detecte automaticamente que eu realmente preciso desse pacote instalado. Vou colocar ele aqui também, para garantir que ele sabe que eu preciso desse pacote. Parece que eu vou precisar colocar todos os pacotes lá. Use package esquece. Vou colocar o PS4 teste também. Eu vou colocar também leaflet como possibilidade. Tem mais algum que a gente não usou? Que a gente usou? Acho que não, né? Dentro do app server, app UI. O Propot 0, né? O dados você já colocou lá também? Não, verdade, dados. E o dados, ele não está no GitHub, ele não está no Grana. Então, Não. vou colocar ele aqui. Ciência. Dados também. Vou colocar ele para garantir que ele sabe que ele está aqui. Eu não sabia que precisava disso, então, mas aparentemente precisa. Vamos ver se agora ele vai funcionar. A princípio. Mas de qualquer forma, se não funcionar, é só uma questão de fazer as configurações necessárias para ele poder colocar lá. Enquanto ele vai aprendendo aqui a instalar os pacotes, bom, a gente já configurou aqui. Eu vou tentar dar uma olhada nas dúvidas. Deixa eu dar uma olhada. Precisa chamar as libraries sempre no app? A Laurie perguntou. Laurie, né? Legal. Que legal que você está aqui. Em geral, sim, tá? Porque aqui a gente está trabalhando, como a gente está trabalhando dentro de um pacote, também tem o import shine aqui, que talvez precisasse colocar, mas tudo bem. Agora ele está buildando o dados e está importando todos os outros, então talvez funcione. Aqui, quando a gente está trabalhando dentro de pacote, é mais seguro se a gente chama as funções usando esses dois pontos, tá? É uma boa prática de programação,
Mas nada impede da gente colocar esses @import aqui dentro do pacote, da descrição do pacote, que vai dizer que essas funções, elas dentro do pacote estarão disponíveis. Então, quando eu estou dando @import shine aqui, por exemplo, essa função taglist, que é do pacote shine, ela não precisa estar com 2 pontos, 2 pontos. Ele já vai estar entendendo isso. Para usar o Alt0, obrigatoriamente tem que passar o app a um package com Golem? Não. Você não precisa usar o Alt0 com o Golem, tá? As duas coisas são conceitos separados, inclusive ele foi criado antes do Golem existir. O Golem ele apareceu um pouquinho depois. Então você pode criar um app Alt0 sem Golem, sem problemas. Tá subindo. Faltou o Shine JS. Ah, que droga. Shine JS. Eu adicionei o DevTools também? Não, né? Tem um pack de load, que é o suficiente. Então vamos, mais uma vez, subir agora com o Shine JS também. Vamos ver se agora ele vai perceber que tem que ter. Pois é. Você tem que testar. É verdade, viu? Toda vez que a gente vai testar, a gente vai tentando e vai subindo, e aí vai demorando. Vamos só ver se ele agora vai instalar o Shine JS. Vamos ver. Se ele não fizer isso, a gente vai ter que ensinar ele que o pacote Shine JS é importante. De alguma forma. Ele ainda não mostrou. Ver se tem mais mensagens. Tem várias dúvidas lá para cima, né? Também consigo preencher as outras partes desse esquisse no dashboard do Shine. Vou ter que acrescentar mais algo no código em si. Talvez precise adicionar mais coisas no código, tá? O esquisse, ele é muito fácil de fazer a configuração inicial, mas talvez não seja tão fácil de fazer as configurações completas, tá? Conselhos para debugar um pacote Shine. Sim, com certeza. Existe um grande conselho que é usar uma função maravilhosa chamada browser. Tá? Quando você não tem algo funcionando no Shine, você pode colocar, por exemplo, aqui, você pode colocar um browser. E o que esse browser ele vai fazer? Na hora que você roda o seu aplicativo, ele vai pausar a sua execução do aplicativo por um tempo e vai permitir que você interaja com... Vamos ver se funcionou agora. Agora parece que foi. Eu estou aqui agora no meu novo login, só estou usando... faltou só atualizar a página de conexão. Mas eu vou fazer sign com o Google, usando aqui. E ver, pronto. Temos o nosso aplicativo bonitinho. Atitude, já posso interagir. Tenho meu mapinha. Já dentro de um dashboard com senha, com tudo. E só para terminar a parte da Lowry, então, se você colocar o browser, você consegue interagir com os parâmetros que estão aqui, inclusive os parâmetros que são reativos. Então, as coisas que tem no seu input, coisas assim, você consegue brincar. No nosso material do curso de dashboards, tem um passo a passo de como faz isso. Deixa eu ver mais dúvidas. Vamos lá. Então, gente, só antes da gente
A gente tem mais alguns minutos para dúvidas, mas a gente partiu de um aplicativo zerado, sem nada, e agora a gente chegou num aplicativo que ele está aqui na internet com senha, login, não tem login, né? Tá login pelo Google, mas ele já está com senha e ele já tem aqui várias coisinhas legais para gente interagir, tá? Aí, vamos ver uma dúvida. Júlio, dá para limitar quem tem acesso, sempre criar acesso para algumas pessoas? Dá. Pelo Alt0 você consegue criar, por esse database, você consegue criar todas as pessoas que têm acesso, ou então você pode colocar um tipo de e-mail, por exemplo. Então, só e-mails @latinhar podem entrar com algum padrão e coisas assim, para você, por exemplo, colocar pessoas de uma companhia específica dentro do Alt0. Tudo isso é configurável pelo site. E aí você consegue controlar, inclusive, por esse activity aqui, os logins que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, aqui já mostra que fui eu a única pessoa que logou. Então, dá para ver tudo isso. O Maurício perguntou se esse material está assim. Então, curso R. Como eu disse lá no início, né, todos os cursos da Curso R eles são públicos. Então, vocês conseguem acessar todas as nossas edições aqui. E aí tem todos os materiais, slides, etc. De cada curso, a gente vai colocando esses materiais. Deixa eu ver. Júlio vai, por exemplo, no Git. Com certeza, Ariel, eu não espero que tenha dado para acompanhar tudo. A ideia era mesmo mostrar para vocês o poder do Shine, da gente produzir algo muito poderoso e muito rapidamente. E eu vou fazer isso agora, inclusive. Vou subir aqui essas coisas pro GitHub. Assim que acabar a nossa conversa, eu vou subir esses 2 scripts pro GitHub já mostrando, já colocando tudo, tá? Eu só não vou colocar essa senha aqui que eu vou deletar antes de subir por questões de segurança, porque senão o GitHub reclama. Mais alguma dúvida? Fiquei ao mesmo tempo muito fascinado e perdido. Tudo bem, Thiago. A ideia era mesmo essa, né? A parte didática era a parte do William, né? Onde vocês vão ver a espinha dorsal. Mas a segunda parte, realmente ela é mais complexa mesmo. Deixa eu tirar minha tela aqui para ver a carinha de vocês. Júlio, perguntaram Oi. se vai ter outros encontros. Fala pro pessoal seguir o YouTube da Curso R, porque vocês fazem Sim. várias lives lá. É verdade. A cada 15 dias, às quintas-feiras, a gente faz uma live. A Bia já participou, o William participa de várias, o Atos já participou. Essa quinta, a gente vai, por exemplo, falar sobre transformação de dados em Python e em R, comparando as duas linguagens. A gente vai ter como a presença da Angélica e da Nicole também, que vão fazer coisas, e a gente está sempre por lá. E a gente é super acessível, assim, se vocês entrarem em contato com a gente pelas comunidades no Telegram, pelas redes sociais, coisas assim, vocês vão encontrar a gente rapidinho. Legal, pessoal. Muito obrigado. Fiquei feliz de ter conversado com vocês. Obrigada, Júlio. Obrigada, Atos. Obrigada, William. A apresentação foi super legal. Eu também fiquei surpresa com várias coisas. E é isso. Obrigada pela Júlia também, que ajudou muito na organização, mas ela não conseguiu acompanhar. E é isso. Obrigada, pessoal. Vou encerrar a apresentação, a gravação. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.